Vascaíno, vamos embora então para o segundo bloco, né, deste Acorda Vascão, falar sobre o mercado da bola como prometido. Já vou entrar no assunto sobre Claudio Spinelli, que é o que o torcedor vascaíno quer saber nessa manhã de segunda-feira. Antes, só trazer uma curiosidade, né, o Vasco ele já teve nessa janela de transferências exatamente 12 jogadores que saíram, tá? Nessa lista temos, por exemplo, Verratti, Juan Sforza, o lateral esquerdo Riquelme, o Ryan, que foi para o clube inglês, o lateral direito Paulinho, Paulo Ricardo, Paulinho Paula, Maxime Domingues, Maurício Lemos, Lucas Oliveira, Leandrinho, Jean Davi Menezes, Garré. Eu adiciono inclusive mais um nome nessa lista aqui, sendo inclusive o 13º, que é o nome do Raí, o Raí Breno. Quem é torcedor do Vasco que gosta da base, lembra muito bem do Raí Breno. E tivemos um jogo acontecendo do Juventude. O Raí Breno ele foi emprestado pelo Vasco da Gama ao Juventude e está automaticamente jogando, né, o Campeonato Gaúcho pelo Clube Gaúcho. E o Raí Breno teve o seu segundo jogo apenas pelo Juventude. Ele estreia no dia 22 contra a equipe do Caxias, entra aí no finalzinho do jogo, apenas 3 minutos, inclusive, de tempo, de minutagem. Ele entra em campo novamente no dia 31, ou seja, anteontem, né, no sábado, no jogo contra a equipe do Grêmio. O Raí Breno ele teve exatamente 1 minuto em campo. E nesse 1 minuto foi necessário para o Raí Breno dar uma assistência e fazer o gol do empate no finalzinho da partida dos acréscimos. E por que eu estou trazendo isso? Porque para quem acompanha o canal do Gigante Vasco sabe muito bem que eu sempre faço questão de deixar o vascaíno muito bem informado como estão os crias por aí. Então o Raí Breno foi sábado, é um jogador que ainda pertence ao Vasco, se destacou, deu uma assistência para o gol do Juventude no minuto final para empatar o jogo dentro da Arena do Grêmio, uma vitória, um resultado importante, né, para o Juventude. Então faço questão de trazer para vocês Raí Breno, cria do Vasco da Gama, jogador que sempre foi destaque da base, era 10 da base, inclusive do Vasco da Gama, se destacando vestindo a camisa do clube de Caxias do Sul. Sorte aí, Raí, brilhe, vestindo a camisa do Jaconeiro. Bom, prosseguindo aqui, né, falar sobre o mercado ontem, quero começar com essa, né, tivemos aí uma grande surpresa. Um dos principais jornalistas do futebol mundial, que é o Ekrem Knur, ele trouxe uma informação relacionada a um zagueiro, no caso o zagueiro português Zé Pedro. Esse atleta pertence ao Cagliari, jogador cria das categorias de base do Vitória de Guimarães, aí passou por Vizela na base, Sandinenses, Torcatense, Faf, Braga, que é um grande clube português, e ele estreia profissionalmente pelo próprio Braga e tem oportunidade no Porto. É um atleta que tem muitos jogos, inclusive com a camisa do Porto, que é um dos grandes, né, se não o maior clube do futebol de Portugal. Com a camisa do Porto, aí o atleta tem mais de 50 partidas, o time principal do clube português. Se destacou muito na temporada de 2024-25 e foi vendido do Porto para o Cagliari, clube do futebol italiano. Chegou no Cagliari nessa temporada no ano passado. Entretanto, não está conseguindo ter um grande destaque por lá, tá? Tem 10 partidas, está tendo uma minutagem, às vezes é titular, às vezes é banco. E diante disso, é um nome que está começando a ser especulado em alguns clubes aqui do futebol brasileiro. Informações é que o Atlético Mineiro demonstrou interesse na contratação do atleta e o Ekrem Knur trouxe a informação ontem que o Vasco está preparando uma oferta entre 3 a 4 milhões de euros pela compra dos direitos econômicos do jogador. Bom, fui até o Vasco, por a situação até o momento que eu recebi é que não há nada entre Vasco e muito menos desejo de uma proposta. E aí, assim, é lógico, porque estamos falando de um jogador que é destro, ou seja, tem a perna direita como a sua perna, atua pelo lado direito do sistema defensivo, então não tem muito sentido hoje o Vasco trazer um jogador com essas características. O Vasco até busca, tá, um zagueiro no mercado porque tende aí a necessidade diante do planejamento feito e o entendimento que o Robert Renan é o titular, mas o Lucas Freitas não é um jogador a nível para compor esse sistema defensivo. Então o Vasco procura um zagueiro, faz o zagueiro para o lado esquerdo, canhoto, não um zagueiro destro. Então hoje, nesse momento, a expectativa é que mesmo diante dessa notícia de um grande jornalista
pelo que eu pude apurar, é que não há nada entre Vasco e o zagueiro português. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.